Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante dentro da pediatria, que é a expansão volêmica. Estou aqui com a minha ajudante, a Luísa, uma paciente de 9 meses de idade. Dona Maria identificou que tem 2 dias que Luísa não está aceitando bem o alimento, a dieta, a alimentação, não está aceitando tanto peito, não está bebendo tanta água. Então ela está preocupada com a filha dela e trouxe ela para o pronto-socorro. O que você, médico que está atendendo no pronto-socorro, faz? Você vai fazer uma avaliação rápida dessa criança e você identifica em 30 segundos a 1 minuto que essa criança apresenta uma desidratação moderada. Então, como eu sei os graus de desidratação? O Ministério da Saúde tem um fluxograma que indica A, B e C graus de desidratação, do mais leve, moderado ou desidratação grave. De acordo com o tipo de desidratação, você vai fazer uma reposição hídrica ou outra. Se é uma desidratação leve, você pode fazer até por via oral, ou uma gastróclise, que seria você passar uma sonda nasogástrica ou orogástrica para você fazer esse soro de reidratação oral via sonda. Mas, no caso dela, nós identificamos que é uma desidratação moderada, podendo chegar até grave. Como que a gente identifica isso? Existem sinais clínicos de desidratação. Deixo aqui para vocês esse fluxograma. E você identificou isso por meio dessa avaliação física, você opta por fazer uma expansão volêmica. Essa é a minha pergunta do dia, esse é o tema que eu quero tratar com vocês. Qual líquido, qual fluido eu escolho para fazer uma expansão volêmica? Quando que eu escolho soro glicosado, quando eu escolho soro fisiológico e quando eu escolho Ringer lactato? Eu sou Alcino Ferreira da Cruz Neto, médico pediatra emergencista, e eu vou ensinar para vocês temas básicos da pediatria de emergência que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, a primeira coisa que você precisa saber é: se essa criança chegou agora e eu não vou fazer grandes volumes, eu posso escolher o soro fisiológico. Mas, se eu vou fazer grandes volumes de líquido, o ideal é você escolher o soro Ringer lactato. Por quê? Isso são discussões, todos os anos sai, qual é o melhor soro para reidratação para expansão volêmica? O soro fisiológico ou o soro Ringer lactato? Nós sabemos que o soro fisiológico, ele contém uma quantidade muito grande de sódio. Então, se você tem que fazer uma expansão de 20 ml por quilo, 40 ml por quilo no máximo, não tem nenhum problema você fazer a expansão com soro fisiológico. Porém, em casos, por exemplo, que você vai fazer grandes volumes, paciente que perdeu muito sangue, um politrauma que teve uma perda volêmica muito grande, então ele perdeu grandes volumes, você vai fazer uma grande reposição de líquido. Queimadura, ou pacientes que estão graves, que você vai precisar fazer 20, 40, 60 e até 70 ml por quilo de líquido, o ideal é o soro Ringer lactato. Por quê? Porque nós sabemos que o Ringer, ele é mais balanceado, a fórmula dele. Ele se parece mais com o plasma sanguíneo do que o soro fisiológico. Se você fizer grandes reposições de volume com soro fisiológico, você vai aumentar muito o sódio desse paciente, provocando uma hipernatremia que você vai ter que corrigir depois. O Ringer lactato, ele é mais equilibrado, mais balanceado. Então, em grandes reposições de volume, você vai escolher o Ringer lactato. Porém, se são casos, por exemplo, pacientes leves, pacientes que não estão tão graves, que você quer fazer uma expansão volêmica pouca, apenas uma ou até no máximo 2 expansões de 40 ml por quilo no máximo, você pode sim usar o soro fisiológico. Não há um consenso definido de qual é obrigatório você utilizar, se é o fisiológico ou se é o Ringer lactato. Porém, de acordo com essas nuances que eu falei para vocês, optem por utilizar um mais balanceado, que é o Ringer lactato. Há uma situação que você pode sim optar pelo fisiológico, que é o politraumatismo com TCE, onde você tem suspeita de aumento da pressão craniana ou uma hipertensão intracraniana. Neste caso, aumentar esse sódio, aumentar a concentração desse sódio é melhor.
Por quê? Porque você vai fazer uma solução salina nesse cérebro e você não vai deixar esse cérebro inchar. Você vai tirar a água desse cérebro. E isso, nessa situação de hipertensão intracraniana, de traumatismo craniano, a expansão volêmica com soro fisiológico é melhor. Inclusive, nós utilizamos uma solução chamada salina hipertônica, ou seja, uma solução maior que 0,9%, uma solução de 3% de sódio, muito mais salgada. Para quê? Para evitar que esse cérebro ele inche, que ele absorva água e inche. Então, quando a gente faz uma solução salina, a gente está quase retirando o que? Líquido desse cérebro, para não inchar esse cérebro e provocar um aumento mais expressivo dessa pressão intracraniana. E por último, o soro glicosado a gente não utiliza para fazer expansão volêmica. A expansão volêmica ela é feita com fisiológico ou ringue lactato. Soro glicosado nós utilizamos em soros de manutenção. Nós utilizamos para colocar esse paciente ao longo do dia, em 24 horas de soro glicosado, de acordo com a fórmula de Holiday. Isso porque você não vai injetar uma grande quantidade de glicose no paciente de uma vez, a não ser que esse paciente esteja fazendo uma hipoglicemia. Aí você pode utilizar o soro glicosado para fazer essa expansão volêmica. Mas o ideal é você utilizar fisiológico ou ringue lactato. E dando prioridade para o soro ringue lactato, porque ele é mais balanceado. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham ficado com as ideias claras. Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário que eu vou te ajudar a resolver essa dúvida.